E aí, pessoal, boa noite. Que a paz do nosso Pai Celestial esteja com todos vocês. Vamos para mais Vamos alimentar o nosso espírito, nossa alma. Hoje, primeiro dia da semana, domingo, né? Nada melhor do que começar a semana com a palavra que vamos ler hoje. Um alimento espiritual muito bom. Vamos direto ao ponto? Sejam muito bem-vindos. O alimento espiritual vamos tirar hoje do livro do Provérbio, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 16, onde diz assim, ó: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Vamos repetir mais uma vez para ficar mais claro o nosso entendimento. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Bacana, né? Começar a semana com essa palavra aí, ó, sabedoria e prudência. O Pai Celestial, ele nos ensina, isso aqui é a inspiração daquele ao qual recebeu a sabedoria do Pai Celeste, que foi o Salomão. Salomão, quando recebeu o reinado, o Pai Celestial pediu, deu essa permissão a ele, ele pediu que ele pudesse, que ele quisesse. E Salomão pediu sabedoria. Olha que interessante. E esse mesmo Salomão, apesar que lá no final da sua vida ele acabou caindo, né? Mas ele deixou muitos ensinamentos, porque a sabedoria, o espírito de sabedoria sempre teve com Salomão. E quando nessa passagem de Provérbios, ele nos mostra, quando ele fala isso, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Salomão, ele está nos mostrando a importância do que é o reino. A importância do que é... boa noite, como está? A importância do que é o reino, né? A importância do que é a vida em comunhão com o Criador. Ele é muito claro, porque não adianta eu ter... E a sabedoria, vai lembrar, não é a sabedoria da terrena, é a sabedoria do alto. Não é a prudência das coisas desse mundo, mas a prudência vinda do alto. E Salomão, ele sabe muito bem, quando ele fala isso, ele sabe que quando eu tenho a sabedoria do alto, eu sou capaz de absorver e adquirir qualquer coisa. Tem uma palavra que fala, no Evangelho, que o próprio Messias fala: buscar primeiro as coisas do alto, e o demais será acrescentado. Quando ele fala isso, é exatamente em cima dessa concepção de sabedoria. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do reino. Quando temos esse entendimento do que é o reino, o que somos feitos e para que fomos feitos, nós começamos a perceber que as coisas desse mundo, elas são acrescentadas. É igual ele fala, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Sim, lógico, o que adianta eu ganhar toneladas de ouro sem ter sabedoria? Não vou saber o que fazer. Eu vou poder torrar toda essa riqueza em coisas do mundo. E aí sendo poldado, não, sendo regado pelo príncipe desse mundo, que é o próprio Rassatã. E vou me perder, e vou acabar me perdendo. E aquilo que foi riqueza nesse mundo vai corroer, aquilo ali vai me levar à ruína. Porém, se eu tenho a sabedoria, tudo que eu posso adquirir neste mundo, e assim é permitido para mim adquirir tudo isso no mundo, nas coisas desse mundo, essas riquezas, é uma permissão ao qual o Criador nos dá, de adquirir as riquezas, o ouro e a prata nesse mundo. E Ele quer que nós tenhamos isso em abundância. Porém, Ele não quer que nós sejamos escravos
Sim, lógico, exato. Somos filhos do dono do ouro e da prata. Mas valioso de toda a riqueza é a sabedoria. Lógico, exatamente. Obrigado. Obrigado, Nara. Obrigado, Nara. Obrigadão. E é verdade. É isso que o Criador nos ensina. Que é melhor. Nós somos somos filhos do dono do ouro e da prata. Mas isso não é melhor do que a sabedoria. Isso não nos agrega mais valor do que a sabedoria, porque pouco importa se a gente tem o ouro e a prata e não tem a sabedoria para poder cuidar e administrar tudo isso, nós vamos simplesmente cavar a nossa cova e nessa cova vai estar o ouro e a prata lá, vai corroer, a traça vai acabar destruindo tudo isso. Isso aqui é uma coisa interessante. Os egípcios, o que eles faziam nos seus sarcófagos? Eles tinham a crença, porque eles não tinham entendimento do alto, mas eles tinham um entendimento apenas mundano, porque eles seguiam os anjos caídos, adoravam como deuses, e eles também se achavam deuses. Eles faziam aquelas câmaras mortuárias e ali carregavam. Em alguns artefatos, alguns sarcófagos daquele, pequenos na verdade, eles colocavam até partes do seu corpo, tiravam as suas vísceras, pulmão, coração, e colocavam em pequenos compartimentos, e ao redor dele inteiro, era aquela câmara mortuária, era regada de ouro, era muita riqueza, porque quando eles pensavam que poderiam voltar, e que teria aquela mesma riqueza para eles. Nós vemos o que aconteceu com o povo egípcio, até hoje, depois que o Criador tirou os hebreus do Egito, e o próprio Criador mandou ele entregar o seu ouro, suas riquezas aos hebreus, aos israelitas, eles nunca mais tiveram riqueza. Eles foram, daquele momento diante para cá, eles nunca mais conseguiram ser nada na vida. Continuou sendo um país miserável. E quem conhece o Egito sabe. Quem nem precisa nem pisar lá, só vai estudar um pouquinho. Sabe o quão miserável é aquele país. E é amaldiçoado que ele se tornou. Isso aí, na verdade, não dá nem falar, infelizmente, porque quem fez isso foi o Criador, então, problema deles. Não quero nem me meter nesse mérito. Mas a realidade tem que ser falada. A gente tem que mostrar as coisas. Eles tinham esse conhecimento, eles achavam que o ouro e a prata eram melhor do que a sabedoria. Eles não adquiriram a sabedoria. A sabedoria é dada àqueles que o buscam, a sabedoria, mas que buscam com humildade. Isso é muito importante. Porque a sabedoria, ela vem. E a pessoa que é portadora da sabedoria, a primeira coisa que ela vai ter é a humildade. É reconhecer que tudo é do Pai. Tudo na nossa vida é do Pai. E quando digo tudo, é tudo mesmo. A inteligência, a sabedoria, a prosperidade financeira, o ouro e a prata, a saúde, é tudo do Pai. Tudo dele. E tudo para a honra e glória dele. No que se fala aqui da sabedoria, o interessante que nós devemos ter não é menosprezar os bens materiais. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, fala lá, se não tem enganado, capítulo 16, para que nós não adoremos nem a Deus, na verdade, ou o servo que adora a Deus ou ao dinheiro. E nós devemos adorar ao Criador, e não ao dinheiro, ou mamon, que é o Deus, o dinheiro. Né? A prudência, quando ele fala aqui, continuando o mesmo versículo, ele fala dividido em duas partes, em sabedoria e prudência. Aí quando ele fala sobre a prudência, ele fala assim, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Ou seja, é muito melhor eu ser prudente em minhas ações, na minha vida, do que ter prata, do que ter mais dinheiro, do que ter riqueza. É melhor ser prudente. Porque às vezes o que acontece? Quando não se tem prudência, você vai estar cheio de dinheiro, cheio de prata, e qual a prudência que vai ter? Se você não tiver prudência, você vai torrar tudo, você vai viver uma vida em desvaneio, você vai viver uma vida desregrada, onde vai gerar um colapso, não só para a sua própria vida, mas para o seu entorno. E isso é muito comum de se ver. É muito comum. Existe um ditado que fala o seguinte, né? Quer conhecer um homem? Dê dinheiro, dê poder.
se ele não tiver sabedoria, ele vai colocar os pés pelas mãos, vai trocar os pés pelas mãos e vai fazer atrocidades. Vai fazer atrocidades. Nós vemos aí o que acontece com os governos totalitários, né? Quando tem poder e dinheiro na mão, o que é que eles fazem? Os regimes totalitários, o que é que eles fazem com o seu povo? Eles esmagam o seu povo. Eles pisam em seu povo. Exemplos aqui não faltam por aí. Aqui na América Latina estamos cheios desses regimes. Na história, nos mostra sempre isso. Pessoas que não têm a sabedoria e nem buscam a prudência, mas querem a ganância, o dinheiro por si só. O que acontece na mão desse povo? E o mal que isso causa até para gerações seguintes. Até para as próximas gerações dessas pessoas, as gerações que vêm vindouras. O quão difícil acontece, as coisas tão terríveis que acontecem com essas pessoas. Não, a palavra ela não está condenando a prata e o ouro. Que fique claro isso. Ela não condena. Tanto é que o nosso Pai Celestial, assim como a Nara falou, o Pai é o dono do ouro e da prata. O Deus Celeste é o dono do ouro e da prata. E Ele quer que nós realmente prosperemos com isso, mas com sabedoria. Salomão, se a gente for comparar hoje, aos dias de hoje, Salomão foi um dos homens mais ricos do mundo. Até hoje não existe um homem que foi mais rico e poderoso e sábio do que Salomão. E mesmo assim, olha o que ele fala. Quanto melhor é adquirir a sabedoria, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Olha só, o homem mais rico de todas as gerações. Eu acho que se fosse ver em comparação, eu vi um estudo que fala que se ele tivesse hoje as suas riquezas, superaria trilhões para um homem só, que era o Salomão. Mas, porém, para ele fala, inspirado pelo próprio Espírito da Sabedoria, o Espírito Santo, é melhor sabedoria do que ouro. É melhor prudência do que prata. Que possamos iniciar a nossa semana com sabedoria e prudência. Não deixando de lado as nossas riquezas. Não. Nem deixando de lado a busca por uma melhor situação financeira. Pelo contrário, busquem, mas com sabedoria e prudência. Nunca deixem que o ouro ou a prata tome conta do seu coração ou eles se tornem maior do que o Pai Celestial, maior do que Deus em nossas vidas. Tá bom? É isso que o Criador nos ensina na noite de hoje. É isso que eu entendo que o Criador quer nos passar para o início dessa semana. Que tenhamos sempre em nosso coração e possamos estar sempre na busca constante da sabedoria e da prudência, mais do que o ouro e a prata. Porque quando temos sabedoria e prudência, as coisas vão fluir. Quem tem sabedoria e prudência consegue prosperar em qualquer lugar nesse mundo. E prospera e transborda e ajuda no seu transbordo aqueles que estão ao seu redor. Tá bom? Vamos fazer uma pequena oração, pedindo ao Pai Celestial a graça pelo início de semana. Ó Pai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E eterna é a Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa palavra ao qual o Senhor derrama sobre nós nesse início de semana, nesse domingo, nesse primeiro dia da semana, Senhor, ao qual muitos já estão descansando, se preparando para a semana, para a segunda-feira, dia que para muitos é um dia de transtorno, porque esquecem das bênçãos de estar vivo, de estar com saúde, por estarem andando, respirando sem sentir dor, por estarem, Senhor, conseguindo pelo menos beber água, sem sentir dor em seus corpos. E isso é tão bom, Senhor, isso é tão bom. Dá-me a sabedoria, Senhor, dá-me, Pai, a sabedoria de poder contemplar a Tua riqueza, a Tua bondade, mas que eu tenha acima de tudo a prudência de saber que não é o ouro e a prata
que vão me reger, mas é a prudência e a sabedoria do alto que me segue, que me dá o entendimento de saber que se eu faço parte do teu reino, o Senhor é a minha cabeça, o Senhor é meu tudo, e é a ti que eu rendo toda a graça, é a ti que eu rendo todo o louvor, toda a honra. Muito obrigado, Senhor. Abençoa também aquelas pessoas ao qual vão assistir esse vídeo, que possam também se alimentar espiritualmente dessa palavra e carregar sobre cada um, no coração de cada um, e transbordar, em especial sobre suas famílias, sobre as pessoas mais próximas, a graça da sabedoria e da prudência. E ajudai, Senhor, para que cada uma dessas pessoas, com a sabedoria e a prudência, possam prosperar com o ouro e a prata, para ajudar a crescer cada vez mais o teu reino e ajudar, tirando da miséria e da escravidão aqueles que precisam, Senhor. Assim eu te peço, por teu santo nome, e em nome do teu Filho Jesus Cristo, e na unidade do Espírito Santo, vive e reina eternamente. Amém. Meus amados e minhas amadas irmãs, muito obrigado por me acompanhar nessa leitura. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 16. Dá uma lida aí depois, antes de dormir, e que nós possamos começar essa semana com essa palavra de sabedoria. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Um abraço, saudações, shalom, fiquem na paz.